Senhoras e senhores, sejam todos muito bem-vindos ao espetáculo que é essa questão de física aqui, tá? Dá uma lida nesse enunciado aqui que vocês vão entender o porquê que ela é tão elegante. Olha como que ela começa. Em um universo paralelo, a força gravitacional é dada por essa equação daqui, tá? Ou seja, o que ele está querendo dizer com isso? Que a gente está trabalhando em um universo que tem leis da física diferente da do nosso. Então aqui não é mais a lei da gravitação de Newton, é uma outra lei da física. Inclusive, a fórmula aqui eu deixei diferente do que está na thumbnail desse vídeo, tá? Porque lá estava com um sinal de menos aqui e esses dois vetores estavam invertidos. Eu simplesmente distribuí o sinal de menos ali para dentro, trocando os dois vetores, tá? Vamos, antes de ler o resto aqui, vamos primeiro entender o que significa aquela equação ali. Ali a gente tem um vetor RI menos um vetor RJ. Eu esquematizei aqui, ó, num plano cartesiano, um vetor RI associado a uma massa MI e um vetor RJ associado a uma massa MJ. Quem que é o vetor RI menos RJ? É um vetor que sai de MJ e vai até a massa MI. Beleza? Então essa equação daqui, a equação, né, que diz FJI, é a força gravitacional que a partícula I faz sobre a partícula J. Tá? E o módulo da intensidade, né, dessa força é dada por GMI-MJ. Tá? E isso aqui mostra simplesmente a direção da força. Beleza? Aí o que ele quer nessa questão? Ele fala que após o Big Bang desse universo, né, durante a expansão, as partículas se distanciam isotropicamente. Ou seja, não tem nenhuma direção sendo favorecida aqui. As partículas partem de um ponto e expandem em todas as direções igualmente, né? Em uma configuração esférica. Isso aqui já dava para intuir, mas a questão fala isso para a gente já para certificar, né? E depois retorna ao ponto de origem. Ou seja, no nosso universo atual, pelas leis da gravitação que a gente tem hoje aqui, né, a gente sabe que o nosso universo ele expande indefinidamente. Esse não. Esse aqui ele volta para o ponto de origem, né? Para o ponto inicial, que é aqui na origem do sistema de coordenadas. Aí ele fala, sabendo que a massa total vai emisão, após quanto tempo as partículas se reencontram? Ele quer o tempo desde o Big Bang até o Big Crunch. É isso que ele quer. Como que vai ser a abordagem dessa questão aqui? Aqui a gente tem N partículas, né? Aqui a gente vai ter uma partícula 1, 2, 3, 4, 5, assim por diante, até uma partícula N. Beleza? Tem N partículas, vamos partir desse pressuposto. Vamos colocar uma outra variável aqui, né? Não vai mudar nada, mas vamos só para construir o raciocínio aqui. Como que a gente vai pensar? Vamos tentar calcular a força total sobre uma partícula só. Tipo, vamos calcular a força que todas as N partículas fazem sobre a partícula J. Porque já está saindo um vetor dela aqui, então vamos aproveitar ela aqui. Quem que vai ser a força total sobre a partícula J? Vou escrever assim. Isso aqui vai ser o somatório de todas as forças que cada partícula faz sobre a partícula J. Então isso aqui vai ser um somatório. Aí eu vou colocar assim, ó, de I igual a 1, que vai desde a primeira partícula até a enésima partícula, tá? Aí, usando aquela fórmula ali, né? G, MI, MJ, e multiplica RI menos RJ, beleza? Então, essa é a força total sobre a partícula J. Eu estou somando todas as forças de todas as partículas sobre a partícula J. O que a gente pode fazer aqui, ó? GMI é uma constante. Não, GMJ é uma constante. A gente está pegando uma partícula específica, que é a partícula que tem massa MJ. A gente está pegando a partícula J, que tem massa MJ. Então, G é a constante da gravitação e MJ é a massa dessa partícula, genérica mesmo. Então, a gente pode tirar ela para fora do somatório, porque é uma constante. O somatório não interfere nela. Então, vai ficar assim, tá? Agora, o que eu vou fazer? Eu vou distribuir esse MI aqui dentro do somatório, tá? Vai ficar justamente dessa forma aqui. Agora, o que eu posso fazer? Eu posso distribuir o somatório ali para dentro, né? Como que eu vou fazer isso? Olha só. E, de novo, RJ, o vetor RJ é constante aqui, não? Ele não afeta no somatório. Né? O somatório está na variável I. Né? Aqui é um número 1, tá? Então, eu posso tirar esse RJ para fora também. Então a gente vai ter o somatório que vai de I igual a 1 até N das partículas MI, né? E agora?
pensa aí comigo, o que é isso aqui? O que é esse somatório aqui? O somatório que vai de I igual a 1 até N de MI. Eu estou somando a massa de todas as partículas desse sistema. O que é a soma de todas as massas desse sistema? Emissão, tá? Inclusive, esse G aqui está multiplicando tudo aqui dentro, tá? Então eu vou trocar esse somatório aqui por emissão. E vai ficar assim, beleza? Agora ficou muito bom pra gente, né? Como que a gente pode melhorar mais isso aqui? A gente conseguiu sumir com um dos somatórios. O somatório aqui é o que incomoda, né? É o que está incomodando a gente, que a gente quer sumir com eles. Vamos tentar sumir com esse aqui também? Olha só qual que é a sacada. Você tem que olhar para isso aqui, você tem que pensar numa coisa. É uma sacada aqui. Eu vou dar a sacada aqui, tá? Olha só. Qual que é a sacada? Vamos lembrar da definição de centro de massa. Vamos pegar para esse problema aqui específico, mas é uma definição clássica, né? Que é o quê? A soma total da massa que compõe o corpo ou o sistema, né? Vamos colocar assim, ó, MI, que é a massa que compõe cada pontinho do sistema, vezes o vetor que localiza essa massa. Aí essa é a soma total de todas as partículas que compõem aquele sistema. Então eu vou colocar igual da questão aqui, né? Que é justamente a nossa configuração. Beleza? Então, centro de massa é isso dividido pela massa total. Né? Pelo somatório de MI, que vai de I igual a 1 até N. Mas que aqui no nosso caso é emissão. Então, aqui eu tenho justamente esse somatório daqui. O que eu posso fazer? Multiplicar os dois lados da equação por emissão. E aí, eu consigo uma equação para substituir aqui. Só que daí eu estou inserindo uma outra variável aqui, né? Que é o centro de massa. Que não é uma variável, é uma constante. Sabe por que é uma constante? Porque ele diz que a expansão é isotrópica. Se ela é isotrópica, ela acontece em todas as direções igualmente. Então o centro de massa ele não vai deslocar, ele vai permanecer no mesmo ponto que ele estava inicialmente. E onde que é esse ponto inicial? Na origem do sistema. E onde que é a origem do sistema? Nas coordenadas 0, 0, 0, 0. Então, esse centro de massa aqui, ele é justamente 0. Então, esse somatório aqui, ele é 0. Então, eu posso excluir ele daqui. Quando eu excluir ele daqui, vai sobrar só esse menos RJ emissão multiplicando esse termo aqui, tá? Então eu vou ter essa equação aqui para a força total que todas as partículas fazem sobre a partícula J. Agora, como eu quero descobrir a aceleração da partícula J, né, que interessa para a gente quer o tempo, né, então vamos descobrir a aceleração dessa partícula. Isso aqui é igual ao quê? A massa da partícula J vezes a aceleração, tá? Aparece mj dos dois lados da equação, a gente pode simplificar, tá? É diferente de zero, obviamente. Então, a nossa aceleração vai ser igual a menos g emissão vezes rj. Beleza? Só que, olha só como que eu vou escrever essa equação aqui. Eu vou apagar esse a aqui e vou escrever a de novo, só que de outra forma. A aceleração eu posso escrever como a derivada segunda do vetor posição. Eu tenho o vetor posição aqui. Eu posso escrever como a derivada segunda desse vetor. Eu vou escrever assim, ó, usando a notação de Newton para derivada. Tá? Isso aqui é igual a aquilo ali. Beleza? E agora eu vou trazer esse termo aqui pro lado que tem o vetor da aceleração. E agora o que eu tenho aqui? Uma equação típica do MHS, né? Que é aceleração mais g, mais alguma constante, na verdade, vezes o vetor posição. Tá? O vetor da aceleração mais uma constante vezes o vetor posição. Isso aqui é igual a zero, isso aqui é uma equação típica de MHS, ou seja, esse universo que se expande e depois volta, isso aqui é um MHS. Tá? A força sempre aponta contrário ao movimento. Né? Quando ele está indo em direção ao centro de novo, a força está apontando para fora. Tanto é que quando ele chega, né, formando uma singularidade de novo ali, ele realmente vai ter um outro Big Bang e vai ficar nesse ciclo infinito de acordo com essa equação daqui. É isso que essa equação está dizendo pra gente. E em forma de MHS. Tá? Agora, o que a gente pode fazer com isso aqui? O que interessa pra gente é essa constante aqui. Por quê?
O que é essa constante aqui? E essa constante aqui, ela é igual ao ômega ao quadrado, tá? Então, se a gente tem a frequência angular, a gente vai conseguir descobrir o tempo, né? Que é o período, né? A frequência angular e o período estão associados. A gente quer o tempo desde a expansão até as partículas se reagruparem. A gente quer o período justamente desse universo aqui, né? E então, como que a gente pode equacionar isso aqui? A gente sabe que é um MHS também, né? A gente pode usar as equações de MHS aqui, justamente. Vamos escrever aqui, ó, o vetor posição seria de qual forma? Seria um A, seria a amplitude, né? Que multiplica o cosseno de ômega t mais uma fase. Vamos colocar aqui esse φ0 assim, mais uma fase. Quem que seria essa fase aqui? Vamos tentar pensar em quem que seria esta fase, tá? Como o sistema começa na origem e a gente tem um cosseno aqui, o que a gente pode pensar? A gente pode pensar que, de início, isso aqui tem que ser zero. No t igual a zero, tudo tem que ser zero. Né? Vou substituir o t igual a zero aqui para a gente pegar no início, que é o ponto mais fácil da gente pensar, né? Para t igual a zero, que valor de fase que a gente tem que jogar aqui para o cosseno dar zero? O cosseno é zero pela primeira vez em π sobre 2, então vamos usar π sobre 2 aqui. Né? Se eu substituir essa fase aqui por π sobre 2, a equação fica modelada corretamente. Né? Então, agora, se a gente for jogar aqui o t igual a zero aqui, vai ficar cosseno de π sobre 2, que é zero. Tá? Então, o vetor posição em função do tempo aqui, né? Pensa que isso aqui é uma função do tempo. Para t igual a zero, vai ser justamente zero. Então, isso aqui está encaixando com o que a gente espera. Né? Então, essa amplitude aqui não importa, isso aqui é só o tanto que vai andar. Né? Agora, a gente tem aqui um ômega t aqui dentro. Né? O ômega, a gente sabe que é igual a raiz quadrada de gm, né? Porque ômega ao quadrado é igual a gm. Então, o que a gente pode pensar aqui? Deixa eu dar uma pensada aqui agora. Aqui, galera, olha só qual que é a sacada dessa parte aqui, ó. Pensa que o vetor horizontal é o vetor posição das partículas e o vertical é o tempo, tá? Vamos dizer que ele começa aqui em cima, tá? Em π sobre 2, porque essa é a diferença de fase que está somando aqui. Então, para ter igual, né? Quer dizer, né? Para a fase inicial, ele começa aqui na origem, como era de se esperar. Essa que é a visão matemática do que eu construí aqui, que essa equação diz, né? Então, aí o tempo começa a correr para cá. E as partículas, ela começam, né, a partícula mais externa, na verdade, né, ela vai começar a andar para cá, depois vai voltar, vai ir até o final. Mas o que ele quer? Ele quer quando elas voltam para a origem. E quando que elas voltam para a origem? Quando eu chego aqui em π, né, elas atingem o máximo, que seria menos A aqui, né? E quando chega aqui, elas voltam para a origem de novo. E qual que é esse ponto aqui? É quando ela andou π. Ela partiu daqui e andou π. Ela chegou até 3π sobre 2, né? Somando com aquele π sobre 2 ali, ela chegou em 3π sobre 2. Mas ela andou π, tá? No total. Se ela andou π no total, né? Esse ômega t aqui vai ser igual a π. Então a gente vai ter aqui, ó, ômega t igual a π. Só que a gente quer o tempo, né? Esse tempo para andar π, né? Então a gente tem que dividir isso aqui por ômega. Então o nosso t vai ser igual a π dividido por ômega. Só que quem que é o nosso ômega? Ômega ao quadrado é igual a gm. Então ômega é igual a raiz quadrada de gm. Então esse aqui é o tempo desde que ocorreu o Big Bang até o Big Crunch, que é quando as partículas retornam para a origem. E essa aqui é justamente a resposta da nossa questão. Uma resposta muito simples para uma questão muito complexa, né? Vocês não concordam comigo? Então é isso. Espero que vocês tenham compreendido todos os passos que eu fiz aqui nessa questão. É uma questão assim difícil, realmente. Espero que vocês tenham conseguido fazer, né? Pausado o vídeo e tentado, pelo menos. E é isso. Caso vocês tenham entendido, deixa o like. Se não entendeu, deixa o like também e deixa o comentário aí com a sua dúvida que eu vou responder.
Se inscreve no canal porque eu vou trazer mais muitas questões de física muito maneiras aqui, de matemática também, como vocês estão acostumados a usar no meu canal, é primariamente de matemática. Então é isso. Valeu, falou e até a próxima.